Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que eu quero fazer, antes de começar a minha pregação, é dar o chocolate para Lara. E vou explicar por quê. Porque se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com adolescente, porque eu também sou professora, e evangelizando adolescente, é que uma vez que eu prometo, eu tenho que cumprir. Lara, reparte com ela, por favor, para o bem. Ah, ela te deu? Nossa. Glória a Deus. Nessa última colocação, primeiro eu quero falar que todos já sabem que meu nome é Aline, até uma altura dessa do retiro, mas fazem 16 anos que eu estou na comunidade Javenice. E eu tive a graça de começar quando eu era adolescente. Quando eu tinha 15 anos, eu tive a graça de experimentar e conhecer a comunidade Javenice. E fazem 10 anos que eu trabalho com os adolescentes. Porque eu quis? Não. Porque eu gostava? Não. Mas antes de tudo, porque era uma necessidade da comunidade. E eu me recordo, né, muitos partilhavam isso, começar na Samuel, que é, Mara? A gente vai evoluindo que nem um Pokémon na comunidade? Você começa na Samuel, depois eles vão crescendo, e do nada você já está lá. E eu realmente não queria. Não queria, não vou estender, porque a gente não está com esse tempo para estender. Mas era uma necessidade da minha comunidade. E diante da necessidade da comunidade, não tem essa, que eu não sei, que eu não quero. Eu vou. Eu simplesmente vou. E o Heitor brincava comigo, né, Heitor? Que ele não me colocou naquela lista de pessoas que o conheciam da comunidade, né? Porque se tivesse conhecido, não tinha chamado ele para o núcleo de serviço adolescente. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade, né? Uma coisa também que eu aprendi nesses 16 anos de caminhada é que tudo que a gente precisa é de um coração disposto. Se você dispõe o seu coração, Deus faz o resto. Então, nessa última colocação, nesse último momento de formação, nós vamos falar sobre a visão do serviço adolescente. A visão do serviço adolescente. E quando nós estamos falando sobre visão, nós estamos falando necessariamente sobre duas coisas. Visão é, primeiro, uma direção, um caminho que eu vou seguir. Mas visão também é fazer a vontade de Deus. Então, visão é esse todo, essa completude, onde eu sei para onde eu vou, não porque a Aline está falando, não porque o Leandrinho está falando, mas antes de tudo, porque é Deus quem fala. Isso é visão. E nós, enquanto comunidade Javenice, nós temos uma grande graça. Porque nós sempre somos impelidos por uma palavra. Nós sempre somos motivados por uma palavra. E nesses 2 anos, nós estamos sendo impelidos pela palavra, né? Que se fosse essa, que tivesse saído lá no Bom de Bíblia, todo mundo acertaria, que é Romanos, no capítulo 13, 11 seguintes. O despertar. É esta palavra que tem nos impelido, que tem nos motivado. E ontem à noite, a hora que terminou a pregação da noite, a oração, o Leandrinho falou para mim assim: Aline, era isso mesmo que você queria? Era isso.
Eu falei assim para ele, amanhã eu não vou nem pregar. Porque Deus já está falando tudo. Tudo. Só que daí, de madrugada, eu estava rezando e Deus me recordou de uma situação que aconteceu comigo na adolescência. Eu sou uma pessoa que eu consigo acordar com muita facilidade. Que nem o Heitor, igualzinho. E eu acordo antes do despertador, eu não tenho problema acordar. Mas nesse dia em específico, eu não acordei. Eu fiquei atrasada para a escola. E aí minha mãe, que é aquela mãe raiz, viu? Minha mãe raiz, aquela que torce para a gente cair, para falar bem feito, porque caiu, né? Porque está correndo. Eu que não acordava, o despertador já tinha tocado, nada. Ela começou a bater na porta do meu quarto e me chamar. Aline. E eu só me lembro de ter respondido para ela o seguinte: por que a senhora está me chamando tantas vezes? E ela respondeu: porque você não acorda. Então, Deus está falando comigo e com você a mesma coisa várias vezes, das mais diversas formas, porque você precisa despertar. Porque você não acorda. Então é hora de despertar. E você pode falar para a pessoa que está do seu lado: é hora de despertar. Durante a semana, Deus me deu uma outra palavra. E eu fiquei muito brava com Deus a princípio, sabe? Porque essa palavra que Deus me deu foi uma palavra dada à comunidade de Avenice no ano de 2010. E aí, nesse ano de 2010, você pode pensar assim: nossa, mas tanto tempo, Aline? E eu também fiz essa mesma pergunta para Deus. Falei: o senhor pode estar de sacanagem com a minha cara. A palavra é despertar, o senhor me dá uma palavra que... E aí ele me recordou daquela palavra: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não tem validade. E por isso eu quero que você pegue comigo esta palavra. Os mais velhos, né, agora já vão denunciar, né, que eles vão se lembrar. Que é Isaías 54, no versículo 2. Isaías 54, no versículo 2. Não sei onde você estava no ano de 2010, mas essa foi a palavra dada à comunidade de Avenice. O Heitor, nem sei quantos anos você tinha, né, Heitor? Nossa Senhora Aparecida. Você não lembra dessa palavra, irmão? Larga a mão. Não vamos entrar em detalhes. Então, a palavra vai dizer assim para nós: alarga o espaço de tua tenda, ligeira, estende a tua lona, nada de economia, estica a corda, finca a estaca. Mas esse versículo, essa palavra nesse versículo 2, ele começa dizendo: alarga o espaço da tua tenda. O que Deus quer dizer para nós? Que nós precisamos ampliar a nossa visão sobre o serviço adolescente. É exatamente o título dessa pregação: ampliando a visão sobre o serviço adolescente. Nós precisamos alargar, ampliar nossa visão a respeito do serviço adolescente.
E se Deus está falando que nós precisamos ampliar nossa visão, quer dizer que nossa visão ainda é muito limitada. Nossa visão a respeito do serviço adolescente ainda é muito limitada. Seja porque você está começando agora, mas principalmente porque ao longo da nossa caminhada, nós vamos construindo conceitos do que é isso, do que é aquilo. Nós vamos formatando as coisas, nós vamos engessando as coisas, nós vamos nos prendendo às estruturas. Então o Senhor está falando para nós, é preciso ampliar a visão a respeito do serviço adolescente. Beleza, nós precisamos ampliar. Ok, Senhor. Mas qual então é essa visão que o Senhor quer nos dar? E aí eu quero convidar você, sem desmarcar essa palavra, a tomar Mateus 28, a partir do versículo 19. Mateus 28, a partir do versículo 19. Mateus 28, a partir do versículo 19. A palavra vai nos dizer assim: e depois fazer discípulos entre todas as nações, e o batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Começa assim: e depois fazer discípulos. Eis aí a visão ampliada do que é o serviço adolescente, do que é a missão do serviço adolescente. A missão do serviço adolescente da comunidade de Avenice é fazer discípulos. A nossa missão enquanto serviço adolescente é fazer discípulos, é fazer com que aqueles adolescentes que estão nos nossos grupos e aqueles que vão vir, porque Deus nos disse que Ele quer coisas grandes e muitos virão, é fazer com que estes sejam amigos de Jesus, o sigam, o amem, o chamem de mestre, fazer com que esses sejam santos. Essa é a nossa missão. Mas o Senhor me falava uma coisa muito interessante a respeito desse discipulado, que é dar continuidade à sua obra. Muitas vezes, nós, e eu falo nós, estou falando de mim primeiro, eu reclamo muito que eu tenho muita missão, eu vejo muita missão para fazer e pouca gente. Ou aqueles que têm não são tão compromissados assim. Eis aí o remédio, o discipulado. O discipulado é o remédio, para que outros deem continuidade com a obra do Senhor. E aí eu me lembrei de uma coisa, que também só vai lembrar quem é mais velho, né? Nós já estamos denunciando a nossa idade. Teve um ano que o Moisés jovem, o Tatá falou sobre os mártires. Sei que a Mara estava. A Mara, o Guilherme certamente veio estar. E eu lembro que foi um Moisés mais marcante na minha vida, porque realmente a gente sentiu que a qualquer momento a gente ia morrer. A qualquer momento a gente ia morrer. Então ele fez a seguinte proposta, a seguinte dinâmica. Ele pediu para que nós escrevêssemos um testamento. E nós escrevemos um testamento. E nós partilhamos nas comunidades. Mas quando chegou o último dia do retiro, o Tatá falou para nós assim, que ele queria ler o testamento dele para nós. Ele não tinha nada na mão.
Ele simplesmente falou assim: o meu testamento é cada um de vocês. Não vou chorar porque eu chorei ontem já. O meu testamento é cada um de vocês. Porque quando eu olho para vocês, o meu coração se alegra em saber que tudo valeu a pena. O meu coração se alegra em saber que quando eu morrer, essa obra não vai morrer. Porque vocês vão continuar e vão fazer coisas maiores ainda. Fazer discípulos, meus irmãos, é exatamente isso. Deixar este testamento. Fazer discípulos é se alegrar em saber que tudo que nós fazemos não vai acabar, porque outros vão continuar. Fazer discípulos é olhar para tudo que nós fazemos, para todo o esforço, para toda a dedicação e falar: valeu a pena. Valeu a pena. Isso é fazer discípulo. Então você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você precisa fazer discípulos. Mas fazer discípulos exige de nós duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa, doação. Doação do quê? Do seu tempo. Se você quer fazer discípulos, você precisa doar o seu tempo. Tempo para quê? Anota aí. Primeiro, tempo para rezar. E quando eu estou falando de tempo para rezar, eu estou falando da sua oração pessoal. E quando eu estou falando de tempo para rezar, eu estou falando que você precisa ter uma vida de oração. Entendam que são discípulos formando outros discípulos. Então nós precisamos também estar com o Mestre. Nós precisamos escutar o que o Mestre quer. O Leandrinho falava sobre a pregação profética. Como que nós vamos fazer uma pregação profética se nós não escutamos o que o Senhor quer? Como? Então, não sei se vocês perceberam, mas toda a dinâmica do retiro, o que aconteceu primeiro ontem? Uma pregação sobre liderança espiritual. O que aconteceu hoje? Uma adoração. Não é para ficar bonito, não, gente. Para ficar bem arrumado. É para mostrar para nós que é, em primeiro lugar, estar com o Senhor. O discípulo sempre está com o Senhor. Nós somos discípulos formando outros discípulos. Então, nós precisamos desse tempo para rezar. Um segundo tempo que nós precisamos é o tempo para nos formar. Nós precisamos nos formar. Participar das reuniões de comunidade, das reuniões de abastecimento. Nós precisamos nos formar. E quando eu pensava em formação, o Senhor falava em meu coração que nós precisamos privilegiar a formação com os nossos núcleos. Faz quanto tempo que você não reúne o núcleo da sua comunidade para rezar, para partilhar, para se formar? Núcleo são as pessoas que te ajudam a evangelizar os adolescentes. Ah, é mas é núcleo. Quanto tempo faz que você não se reúne? Quanto tempo faz que você
Porque antes a grande queixa era que não tinha apostila, não tinha nenhum material, agora tem. Sabe, não precisa ser todo dia, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas estar junto com o núcleo, rezar, partilhar, planejar, pensar em estratégias. Então nós precisamos desse tempo de formação e privilegiar essa formação com os nossos núcleos. Então nós precisamos de tempo para nos formar. E um terceiro tempo que nós precisamos é tempo para estar com os adolescentes. Tempo para estar com os adolescentes. E quando eu estou falando de tempo para estar com os adolescentes, eu não estou falando de grupo de adolescente, não. Porque lembra? Deus está falando que Ele quer ampliar a nossa visão a respeito do serviço adolescente. Quando Ele fala que quer ampliar a nossa visão, Ele está falando assim, ó, beleza, o grupo de adolescentes é uma bênção, é a porta de entrada dos adolescentes para a nossa comunidade, mas ele não é suficiente para os adolescentes. Os adolescentes precisam de mais. Os adolescentes precisam estar mais com você. Os adolescentes precisam estar mais na comunidade. Porque se tem uma coisa que adolescente tem de sobra, é tempo. Tempo, eles têm tempo de sobra. Muito tempo de sobra. E nós precisamos aproveitar esse tempo. Aí você fala, Aline, mas eu não tenho tempo. Tá, mas comece então, já que você tem aí seu grupo de adolescente, comece nas coisas mais simples. Chega mais cedo no grupo. Acolhe os adolescentes, conversa com os adolescentes. Chega não só para pregar. Ou fica mais um pouco quando terminar. Não junta tuas coisas não e vai embora. Fica mais um pouco, conversa, joga truco com eles. Eu odeio truco também. Nossa Senhora. É uma maldição. Os adolescentes lá da minha comunidade estão viciados também em truco. Leva teus adolescentes embora. Gente, não existe aventura mais fantástica do que levar um adolescente embora para a sua casa. Quando você tem carro, é uma benção. Quando você não tem, você passa a cidade inteira passando vergonha com eles. Chama os adolescentes para a sua casa. Mas atenção, é um caminho sem volta. Uma vez que você chama o adolescente para a sua casa, é um caminho sem volta. Eles deitam no seu sofá, eles abrem a sua geladeira. As minhas roupas principalmente, porque eu sou do tamanho deles, né? Eles comem da sua comida, comem toda a sua comida. Mas não tem coisa mais íntima do que chamar alguém para sua casa. Eu só chamo para minha casa aqueles que eu tenho uma consideração. Então nós precisamos desse tempo para estreitar os nossos vínculos com esses adolescentes. Está tendo novena de Pentecostes. Faça uma novena de Pentecostes com os adolescentes. É a coisa mais maravilhosa e engraçada do mundo. Eles estão lá todos os dias perseverantes e eles sempre perguntam, vai ter comida hoje? Vai. Porque se eles não estiverem com você, aonde eles estarão? O que eles estarão ouvindo? Então, nós precisamos desse tempo com eles, de mais tempo com eles.
E aí a criatividade de vocês, eu tenho certeza que vocês já partilharam alguma coisa nesse sentido no seu cenário. Então, fazer discípulos exige tempo. O seu tempo. E tempo no sentido cronológico mesmo. Que não é da hora para outra que um adolescente vai virar discípulo. Discípulo não é igual miojo, gente. Leva tempo. Tempo. Então, você pode falar para a pessoa que está do seu lado, quer fazer discípulos? Doe seu tempo. Eu quero convidar você, de novo, a observar mais uma vez o versículo 19, daí de Mateus 28. E depois fazer discípulo. Jesus está falando para fazer discípulo. Olha que coisa óbvia. Se nós precisamos fazer discípulos, quer dizer que eles não estão prontos. Olha que interessante. Se nós precisamos fazer discípulos, quer dizer que eles não estão prontos. E entender que eles não estão prontos é a coisa mais libertadora que pode existir para um evangelizador de adolescente. Quando eu falo que eles não estão prontos, eu quero dizer que eles não sabem procurar na Bíblia. Ele nem sabe o que é Bíblia, muitas vezes, dependendo de quem chega. Eles não sabem as músicas do nosso grupo de oração. Então, como que você vai querer que ele cante, que ele dance, se ele não sabe? Ele não sabe o que é um cenáculo, muito menos o que é partilha. Ele não sabe o que é Pentecostes. Tia Aline, o que é Pentecostes? Foi o que eu escutei no 5º dia da novena. E aí? Eu vou ficar brava com ele? Não. Eu tenho que ter paciência. Paciência. O discípulo não sabe, né, o adolescente não sabe que ao bater o sino você tem que entrar para a sala. Mas você tem que ter o quê? Paciência, né? Eles não sabem, e isso assim é libertador. Porque aí, quando eu me deparo, por exemplo, com um adolescente primeiro anúncio, gente, vamos ter discernimento na música que eu toco. Toca uma música mais fácil. Vai propor oração. Você tem que... Toca uma música mais fácil, que seja mais fácil, que ensine ele. E é exatamente essa a segunda exigência para formar discípulos. Ensinar. No versículo 20 vai dizer assim: ensinar-lhes a observar tudo. Não é só uma coisinha, não. Tudo. Então, eles não estão prontos. Você precisa ensiná-los. Das coisas mais simples, você precisa ensinar. E como que você vai ensinar um adolescente? De duas maneiras. Primeiro, pega aí comigo, 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, a partir do versículo 2. Segunda Timóteo 4, a partir do versículo 2.
Proclama a palavra. Insiste, oportuna ou inoportunamente. Convence, repreende, exorta. Olha que legal. Com toda paciência. E com preocupação de ensinar. Você quer ensinar um adolescente? Prega a palavra. Anuncia Jesus Cristo para ela, para esse adolescente. Uma das grandes tentações do serviço adolescente é justamente essa: tirar a palavra do centro. A palavra é o centro da nossa evangelização com os adolescentes, é o centro. Você perguntar, Aline, um grupo de oração tem que ter dinâmica? Não. Mas, se Deus te inspirar essa dinâmica para que o adolescente entenda a palavra, glória a Deus. Mas se a dinâmica atrapalhar e roubar a palavra, não. Então, a palavra é o centro. A palavra é suficiente. Por que nós não fazemos um exercício a partir de agora? Ao invés de nos dedicarmos tanto a pensar nas dinâmicas, por que nós não nos dedicamos mais, como a Jaine disse, em tornar a pregação mais prática? É o que Jesus fazia com os discípulos. Usava das realidades. E para fazer isso, você precisa ter rezado. Porque se você não rezar, você não consegue. Então, a palavra é o centro da nossa evangelização. E a palavra continua, né? Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto se cercearão de uma série de mestres, que só atiçam o ouvido, e assim deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze o trabalho de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Ô Leandro, eu quero te fazer uma pergunta. É fácil, tá? Todas as pessoas que você pregou se converteram? Mas se você cumpriu o seu ministério, pregar. Nosso ministério é pregar. Pregar. Anunciar. Como diz o Heitor, vocês vão crer ou não, o problema é deles e de Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos paralisados e não desempenhamos o nosso ministério. Prega. É Deus que faz e na liberdade da pessoa ela acolhe, mas a tua obrigação é pregar. Prega a palavra. Prega a palavra. Para os que estão dentro, aqueles que já estão perseverantes, e aí é preciso ter esse discernimento. Se eles estão perseverantes, será que eu não preciso dar uma coisa mais sólida para eles? Será que eu não preciso, caminhar mais um pouco com eles na formação? E prega também para os que estão fora, para os que ainda não conhecem. Prega na escola. Você quer um lugar que tem mais adolescente? Na escola. Na escola, é. Então, desempenha o teu ministério. Prega a palavra. Quer ensinar um adolescente? Pregue a palavra. Fala para esse irmão que está do seu lado, pregue a palavra. E uma segunda forma de evangelizar, e de ensinar um adolescente é através do exemplo, do testemunho.
Isso quer dizer que o adolescente olha para a sua vida. Isso já foi dito aqui. Ele olha, e olha bem olhado. Ele põe bem reparo mesmo. Ele olha para a sua roupa, para o seu cabelo. Ele olha como você fala, o que você fala. Ele olha suas redes sociais, é o que ele mais olha. É ele quem curte suas fotos. É ele que dá engajamento para o seu Instagram, louve a Deus por isso. Ele olha para o seu namoro. Ele olha para o seu casamento. Ele olha como você serve na comunidade. Ele olha como você reza. E eu acho isso aqui uma das coisas mais fantásticas no discipulado de Jesus, e gostaria que vocês pegassem comigo Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Lucas 11, a partir do versículo 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Você quer que seu adolescente reze? Que uma das queixas que eu mais ouço é: meu adolescente não reza. Seja você, antes de tudo, um homem e uma mulher de oração. Eles prestam atenção em como você reza, se você reza, a intensidade que você reza. Eles olham para o seu testemunho. Eu estava lembrando, se eu for contar todas as histórias, nós estamos perdidos. De uma menina que ela chama, hoje ela tem 18 anos. Mas eu a conheço desde criança, eu evangelizei na Samuel e caminho com ela até hoje. E ela fala assim que a primeira decepção que ela teve na comunidade foi comigo. E explico por quê. Um dia a gente estava arrumando as coisas na casa de formação e eu fui arrastar a mesa da palavra. Eu bati meu dedo minguinho assim, ó. Pá! Eu falei uma palavra que não devia. Falei, filho da... Tia Aline! Ela ficou indignada. Daí hoje ela brinca falando que foi a primeira decepção que ela teve. Mas, quando eu olho para a Júlia hoje, e aí os critérios que a Jaine falava, a Júlia, o ano passado, ela estava no 2º ano do ensino médio, e ela foi eleita representante dos alunos no colegiado. E teve uma situação lá, dentro do colegiado, que era uma maracutaia, para colocar alguém que eles queriam lá. Para resumir. E ela estava lá para votar. Depois ela passou a votação, ela chegou no grupo de jovens e falou: Tia Aline, o que eles estão fazendo não está certo. Eu fui a única que votou contra. Testemunho. Ensino através da palavra. Dar critérios. Eis aí a grande visão do serviço adolescente. Fazer discípulos. E o Senhor, na sua palavra, Ele nos dá um mandato, mas Ele também nos faz uma promessa, que Ele está conosco, todos os dias. Então nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. E aí eu quero voltar, para a gente encerrar, lá na palavra de Isaías 54. Isaías 54, no versículo 2.
Quando o Senhor deu essa palavra à comunidade Javenice, Ele estava fazendo um grande convite à comunidade para crescer, para ir além, para ser ousado. E o Senhor fez uma promessa à comunidade Javenice. Se a comunidade Javenice não medisse esforços, ela ia observar um grande crescimento da comunidade. E é assim que o Senhor terminava em meu coração, e é assim que eu quero terminar. Alarga o espaço de tua tenda, ligeira estende a tua lona, nada de economia. Você sabe o que significa nada de economia? Gasta a tua vida. Gasta a tua vida para fazer discípulos. E o Senhor falava, se você não economizar, se você gastar a tua vida, vocês vão ver um grande crescimento dos adolescentes. Em quantidade, mas em qualidade. E você sabe o que é qualidade? Muitos adolescentes santos. É promessa de Deus para nós. Eu creio nessa promessa. Você crê? Então nada de economia. Nada de economia. Vamos colocar de pé. Nada de economia. Vamos pedir essa graça para o Senhor. Que nós possamos gastar a nossa vida para fazer discípulos do Senhor, para fazer santos. Reze. Nada de economia. É isso que o Senhor pede para nós. Nada de economia. Gaste sua vida. E como isso nos custa, por isso o Senhor nos dá a vossa graça. Por isso o Senhor vem com teu auxílio. Por isso o Senhor vem com teu Espírito Santo e dilata nosso coração, Jesus. Oh Senhor, nós precisamos, Senhor, da vossa graça para essa evangelização, para fazer discípulos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha. Nós precisamos que o Senhor haja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do seu amparo, da sua força, Senhor, da sua unção, Senhor, em nossa vida, Jesus. Vem, ó Espírito Santo de Deus, derrama a sua graça em nossos corações, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, a nós renunciar